E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson Felipe, eu sou estudante de medicina agora do segundo período da Universidade Federal do Vale do São Francisco e hoje eu vim trazer as minhas primeiras impressões sobre o primeiro período da Faculdade de Medicina. Primeiro eu vou apresentar um pouco a visão sobre cada disciplina, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Depois eu quero falar um pouco da minha adaptação ao estilo de estudo na faculdade, do contato ali com as disciplinas práticas e também da carga horária e a interação com a turma. Vamos começar pelas disciplinas, né? A gente tem aqui na Univasf a matéria de morfologia, que é a maior matéria, e ela é dividida em 4 matérias iniciais ali. A primeira matéria é biologia celular. Lá você aprende basicamente de uma maneira mais aprofundada o conteúdo de citologia que você estudou no ensino médio. É uma matéria curta, a gente mata ela ali em um mês mais ou menos, e é muito boa para você relembrar alguns pontos ali da célula e também para angariar uns pontinhos que serão importantes aí no desenvolver do semestre. Depois nós temos a anatomia, para mim a melhor matéria do primeiro período. Minha professora é muito boa, não sei se todo mundo da sala pensa como eu, mas eu acho a didática dela ótima e o modo com que ela conduzia as aulas práticas também me agradava bastante, porque ela dividia a sala em grupos e para cada grupo ela dava, por exemplo, um osso, né, uma aula de ossos. E aí cada grupo teria que estudar aqueles ossos e cada participante do grupo teria que explicar para os demais grupos as características morfológicas e funcionais daquele determinado osso, daquela determinada estrutura que o grupo tinha ficado. Então, isso impulsionava o nosso aprendizado e eu acho que me ajudou bastante a aprender os assuntos. Nesse primeiro período a gente teve ossos, articulações e músculos. No segundo semestre a gente vai ter sistemas, todos os sistemas do corpo, exceto o nervoso, que a gente tem uma matéria exclusiva para ele no terceiro semestre. A outra matéria de morfologia é histologia. É uma matéria legal, importante, a professora é muito boa, mas eu não gostava tanto assim, principalmente da parte prática. Eu comecei a pegar mais ali a questão das lâminas já para o final do semestre. É isso, a professora era muito boa, mas eu não gostava tanto assim, não gosto tanto assim da matéria, ainda terei ela no segundo período. Em embriologia, eu gostei muito de embriologia, é uma matéria bem densa, uma matéria que te desafia mesmo, porque tem muitos detalhes, e no começo é muito teórico, né? São detalhes ali que você não vê, né? Você tem que imaginar, tem que usar sua imaginação, e eu não sei se a maioria da sala concorda comigo, eu acredito que a maioria discorda de mim, aliás, mas eu gostei bastante e quero muito estudar aí o desenvolvimento dos sistemas no segundo semestre. Isso foi morfologia, agora a gente vai para a bioquímica. A parte teórica de bioquímica você vai precisar bastante quando estiver atuando aí clinicamente para entender as vias metabólicas do corpo, como algumas substâncias interagem com o nosso organismo, né? E algumas pessoas gostaram bastante do professor, outras nem tanto. Eu confesso que eu não me adaptei ao modo como ele dava aula, eu acredito que isso prejudicou o meu aprendizado nessa matéria, não por conta do professor, mas uma questão de adaptação minha mesmo. Já a parte prática é igualmente importante, a professora era muito boa, muito legal, e eu gostava bastante de usar os materiais ali do laboratório. Para mim era uma aula perfeita, um tempo ali que você se sentia um pouco um cientista, né? Algo assim. E a gente apresentava seminários também, a gente fazia lá na hora e já apresentava. Eu gostava bastante dessa dinamicidade da aula prática de bioquímica e vamos ver como é que vai ser no segundo semestre, né? Em fisiologia, bom, a gente tem um professor bastante inteligente, mas às vezes eu sinto que ele se perde um pouco aí nessa grande quantidade de conhecimento no seu cérebro. Além disso, ele faltou algumas vezes e prejudicou nosso aprendizado nessa matéria. Ele parece ser uma pessoa muito boa, mas não sei, deve estar com algum problema que não conseguiu dar algumas aulas e por isso a gente foi prejudicado.
Mas enfim, a matéria é muito boa de se estudar, eu gostava de estudar fisiologia, inclusive hoje eu estudei fisiologia cardíaca, que é importantíssima para a prática clínica. Tem gente que se arrisca a dizer que a fisiologia é a base da medicina, né? Então, bastante importante e vale a pena você dedicar um tempo ali para estudar fisiologia fora da faculdade, fora das aulas do professor. Bom, a gente tem uma matéria aqui chamada de prática médica, que apesar do nome a gente não tem aula prática, mas sim teóricas ali sobre assuntos importantes na medicina, como punções, queimaduras, choque elétrico, choque circulatório, afogamento, suporte básico de vida. E apesar de não termos aulas práticas, eu gostava bastante das aulas porque são assuntos importantes que eu sei que eu vou precisar ter conhecimento quando estiver atuando. A outra matéria é saúde e comunidade. Eu não gostava tanto das aulas teóricas, para mim o assunto era muito maçante, apesar de sua importância, porque você precisa entender o sistema de saúde do país em que você vai atuar. Além disso, é uma parte que é cobrada muito aí nas provas de residência, a gente vai precisar rever esses assuntos com certeza. Mas a parte prática era muito boa, que era ir até a UBS, acompanhar um médico, participar das consultas, participar do dia a dia ali, da dinâmica da UBS, sala de vacina, a triagem, enfim, eu gostava bastante de acompanhar e ver os médicos atuando ali na atenção primária de saúde. E, enfim, eu tô até um pouco triste porque no segundo semestre não tem essa parte. Então, apesar de não gostar da parte teórica de saúde e comunidade, eu vou sentir muita falta da parte prática. A última matéria é a introdução à medicina. A gente não tem tanta aula ali, porque as aulas, na verdade, são seminários que a gente apresenta. Se eu não me engano, o professor deu, sei lá, 3, 4 aulas, depois partimos para os seminários. A gente estuda a história da medicina e como acontecimentos mundiais marcaram o desenvolvimento dela, como ciência, como profissão. É basicamente isso, é uma matéria legal, importante, mas azul, eu acho que é a última importância do primeiro período. E sobre a adaptação ao estilo de estudo. Bom, eu assistia muitas videoaulas quando eu estudava para o Enem, mas esse conhecimento aqui na faculdade, por meio de videoaulas, salvo algumas raras exceções, ele é muito superficial. Então você precisa aprender a estudar por livro. E isso me trouxe dificuldade ali no começo do período, entende? Eu não estava me acostumando a estudar por livro, estava passando aperto ali, mas no decorrer eu consegui me adaptar e agora, inclusive, eu gosto mais de estudar lendo do que vendo videoaulas. Não precisa ser exclusivamente pelo livro, mas ficar me perguntando ali sobre com o ChatGPT sobre o assunto tem me ajudado bastante e eu estou tendo bons resultados com isso. Resultados de fato, não apenas tendo uma alta nota nas provas, mas entendendo o assunto, né, enraizando aquele conhecimento dentro de mim. E uma coisa que eu tento manter desde o início do semestre é estudar antes das aulas. E isso tem me ajudado bastante a entender as aulas, entender o assunto com mais profundidade, porque eu consigo perguntar ao professor. Em aulas que eu não tinha estudado o assunto anteriormente, eu sinto que a aula perdeu um pouco da sua eficácia. Eu perdi um pouco de foco ali na aula, porque eu não conseguia perguntar, não conseguia desenvolver sobre o tema com o professor. E eu, às vezes, ficava me agarrando em detalhes pequenos da aula, porque eu não tinha visto aquilo anteriormente na videoaula ou em algum resumo por livro ou pela internet mesmo. Eu não ouvi o assunto inteiro. Eu pegava uma visão geral e ia para a aula já preparado para o conteúdo que o professor iria passar. Bom, uma coisa que eu gostaria de falar é sobre o contato inicial com as disciplinas práticas. Para mim, essa é a melhor parte do primeiro período. Inclusive, essas aulas passam muito rápido, né? As aulas teóricas acabam que, por mais que elas sejam boas, você perde um pouco de foco ali, porque você não está participando ativamente dela. Mas as aulas práticas, como você participa, como você pega ali nas partes dos cadáveres, nas peças, como você vê ali o osso e começa a procurar seus acidentes, como você usa ali o microscópio, isso vai, não sei, te fazendo se sentir um
um físico mesmo, né? Um physician, como a galera lá no exterior fala. Enfim, para mim uma parte muito importante e muito legal do primeiro período, com certeza vai ser o que vai salvar aí o M2, já que a gente não tem a UBS, né? Mas nós teremos as aulas de anatomia, de embriologia, de histologia, de bioquímica, teremos aulas práticas nessas matérias, então vai ajudar bastante. Sobre a carga horária, muita gente tem dúvida nisso, sobre estudar e trabalhar, por exemplo. Eu estudo e trabalho, e confesso que por conta disso a carga horária era um pouco pesada, mas nada absurdo, principalmente porque eu trabalho online em uma empresa hoje bem organizada, que já separa as minhas demandas ali diariamente, então eu consigo me organizar para trabalhar e para estudar. Eu acredito que se você não tem como conseguir um trabalho desse, é muito difícil que você concilie com a faculdade de medicina, a não ser que você tenha um concurso, algum trabalho fixo ali que permita que você flexibilize os horários. Com certeza isso vai ser melhor do que você trabalhar CLT, por exemplo, à noite. Acredito que é quase impossível, tá? Deve ter alguém que deve ter feito, mas é a exceção, e a exceção é a regra do burro. Outra coisa que ajuda bastante na forma como você encara essa carga horária são os seus hábitos. Os seus hábitos vão contribuir para que você encare essa carga horária extensa da melhor forma. Eu, por exemplo, tenho evitado dormir após as 23 horas, eu tenho tomado muita água mesmo, e evito tomar café após as 3, 4 horas da tarde. E eu quase nunca estudo depois das 9 da noite. Eu acho que nesse período teve uma vez que eu estudei depois das 9 da noite, que foi antes da última prova de anatomia, e eu nem precisava ter feito isso. Eu fiz isso antes da última prova de morfologia, no caso, eram as 3 provas juntas. Eu nem precisava ter feito isso, mas meus colegas se reuniram, a gente fez uma revisão ali geral da prova, foi muito legal, e eu fui mais pela resenha mesmo do que pelo conhecimento, e aí eu acabei indo dormir um pouco tarde. Óbvio que ajudou, mas eu não precisaria necessariamente ter feito isso, e aí eu passaria o período inteiro sem ter madrugado. E eu acredito que isso ajuda bastante na forma como você leva o curso, na forma como a sua saúde mental ela está durante o curso, né? Seus hábitos vão ajudar bastante na sua saúde mental, que vai ajudar bastante a você encarar essa rotina difícil e pesada que é na medicina, principalmente se você trabalhar. Sobre o curso, de maneira geral, eu tenho uma visão muito boa, principalmente porque eu tive uma experiência bem ruim no meu antigo curso, que era Engenharia de Computação. A carga horária lá era igualmente pesada, era um pouco menor que a Faculdade de Medicina, mas o fato de eu não gostar, de eu não me interessar pelas matérias, fazia com que se tornasse muito mais enfadonho, muito mais pesado, era um fardo mesmo para mim. Eu não tinha vocação para aquilo. Mas na medicina, apesar de seus pontos negativos, como a ausência do professor, às vezes uma falta de estrutura da faculdade, isso eu não passo, porque minha faculdade, pelo menos para mim, é muito boa. Com certeza, você gostar do que está fazendo ajuda a encarar o curso de maneira mais leve. Além disso, a minha turma, ela é uma turma muito boa, muito madura, que evita ficar perdendo a cabeça com picuinha, com professor, com besteira de professor às vezes, porque algumas turmas elas acabam perdendo a cabeça com coisas pequenas, e isso influencia na forma como você encara o curso, na forma como você viu a aula. E na minha turma isso não acontece, graças a Deus. Acredito que a minha turma seja uma das com média de idade mais velhas aí a ter entrado no curso, e por isso essa maturidade ao lidar com os professores e com outros assuntos secundários ali da faculdade, que se tornam grandes dependendo da forma como você os enxerga, e aí vão atrapalhar o seu contato com a medicina, a sua forma de enxergar a medicina. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Valeu!